os Guardiões do Farol de Eilean Mor. O arquipélago de Flannan está localizado na costa oeste da Escócia. A sua maior ilha é a ilha de Eilean Mor, onde está localizado um farol para a orientação dos navios que passam pela área. Este local isolado guarda um incrível segredo. O farol foi construído pelo governo inglês entre os anos de 1895 e 1899, e na ilha foi montada uma estrutura básica para permitir que uma pequena equipe trabalhasse naquele canto isolado, realizando a sinalização da área. Estes homens eram chamados de guardiões. As equipes que se ocupavam dos trabalhos se revezavam continuamente e eram formados por 3 homens. Naquela ocasião, estavam de serviço Thomas Marshall, James Duckett e Donald MacArthur, que estavam na ilha de Eilean Mor desde o dia 4 de dezembro de 1900. Em 15 de dezembro daquele ano, uma ocorrência estranha foi registrada. Um navio chamado Astor passava pela área e não foi capaz de ver as luzes do farol para se orientar. Ao chegar em seu destino, na Escócia, registrou tal situação com as autoridades portuárias, mas tal fato não despertou maiores preocupações das autoridades. Em 20 de dezembro, estava programada uma viagem que levaria provisões para os homens no farol e um substituto. Entretanto, devido ao mau tempo, a viagem teve que ser adiada. Somente em 26 de dezembro de 1900, um pequeno navio finalmente chegou nas Ilhas Flannan, nas remotas águas da costa oeste da Escócia continental. Além de seus 3 guardiões, a ilha era completamente desabitada. O capitão do navio, James Harver, que além de suprimentos, também levava Joseph Moore, um guardião que estava indo substituir um dos homens da ilha. Mas quando o navio chegou na plataforma de desembarque, o capitão Harver ficou surpreso de não ver ninguém para recepcioná-lo. Ele tocou a buzina e mandou um sinal de alerta para atrair a atenção de alguém. Não houve resposta. Em seguida, Joseph Moore foi à terra firme e subiu as íngremes escadas que levavam ao farol. De acordo com relatos do próprio Moore, ao subir a escadaria, ele sentiu uma sensação avassaladora e um pressentimento horrível que o deixou com receio. Mas mesmo assim, ele continuou a caminhada até o topo do penhasco. Uma vez no farol, Moore notou imediatamente que algo estava errado. A porta do farol estava destrancada e no saguão de entrada faltavam 2 dos 3 casacos de pele dos guardiões. Moore caminhou até a área da cozinha, onde encontrou metade de uma refeição na mesa e uma cadeira virada, quase como se alguém tivesse pulado do assento e saído correndo com pressa. Para adicionar mais mistério a esta cena peculiar, o relógio da cozinha estava parado. Joseph Moore continuou a procurar pelos homens por todo o interior do farol, mas não encontrou sinal dos guardiões. Ele então correu de volta ao navio para informar o ocorrido ao capitão Harver, que posteriormente ordenou uma busca nas ilhas pelos homens desaparecidos. Ninguém foi encontrado. Harvey rapidamente enviou um comunicado ao continente, que por sua vez foi encaminhado para a sede do escritório do Farol do Norte em Edimburgo. O telégrafo dizia o seguinte: um terrível acidente aconteceu em Flannan. Os 3 guardiões, Duckett, Marshall e MacArthur, desapareceram da ilha. Em nossa chegada lá esta tarde, não encontramos nenhum sinal de vida na ilha. Disparei um foguete sinalizador, mas como não obtive resposta, mandei Joseph Moore subir na ilha, que foi até a estação, mas não encontrou nenhum guardião lá. Os relógios pararam e outros sinais indicavam que algum incidente deve ter acontecido há uma semana. Pobres companheiros devem ter sido derrubados sobre os penhascos por uma onda e se afogado, ou algo parecido. A noite chegou, mas nós não podemos esperar. Deixei Joseph Moore, MacDonald, Bullmaster e mais 2 marinheiros na ilha para manter a luz acesa até as autoridades conseguirem alguns arranjos. Não retornarei até você me responder. Eu permanecerei no escritório telegráfico até que feche. Alguns dias depois, Robert Mulread, o superintendente do escritório do Farol do Norte, que recrutou e conhecia pessoalmente os 3 homens, partiu para a ilha para investigar os desaparecimentos. Sua investigação no farol não encontrou nada além do que Joseph Moore já havia relatado.
exceto pelo diário de registros do farol. Mulread notou imediatamente que os últimos dias de registros eram incomuns. No dia 12 de dezembro, por exemplo, Thomas Marshall, o segundo assistente, escreveu sobre ventos severos como nunca vi antes em 20 anos. Ele também notou que James Ducat, o guardião principal, estava muito quieto e que o terceiro assistente, William MacArthur, estava chorando com medo da tempestade. O estranho sobre a observação é o fato de William estar chorando, pois ele era considerado um marinheiro muito experiente e era conhecido no continente escocês como um homem durão e corajoso. Então, por que ele estaria chorando por causa de uma tempestade? Registros feitos no dia 13 de dezembro descreveram que a tempestade ainda estava furiosa e que todos os 3 homens estavam orando. Mas por que 3 experientes guardiões que estavam em segurança dentro de um farol novo e bem estruturado, situado a 45 metros acima do nível do mar, estavam orando para que uma tempestade parasse? Isso não fazia sentido. Os homens, com certeza, estavam perfeitamente seguros. Ainda mais peculiar é que não houve registros de tempestade na área entre os dias 12, 13 e 14 de dezembro de 1900. O tempo estava calmo e as tempestades que iriam atingir a ilha só aconteceram no dia 13 de dezembro. No Diário do Farol, o último registro foi feito às 9 horas da manhã do dia 15 de dezembro e simplesmente dizia: a tempestade finalmente acabou. O mar está calmo. Deus está acima de tudo. Depois de ler os registros, a atenção de Mulread voltou-se para o casaco de pele que havia sido deixado no hall de entrada do farol. Por que será que no inverno rigoroso, um dos guardiões do farol se aventurou lá fora sem o seu casaco? Além disso, por que todos os 3 guardiões do farol deixaram seus postos ao mesmo tempo, quando as regras e regulamentos proibiam estritamente? Mais pistas foram encontradas na plataforma de desembarque. Mulread notou cordas espalhadas pelas rochas, cordas que normalmente eram mantidas em um caixote que ficava a 20 metros acima da plataforma, em um guindaste de suprimentos. Talvez o caixote tivesse sido derrubado pelo vento, espalhando as cordas pelas rochas, e os guardiões do farol estavam tentando recuperá-las, quando uma onda inesperada chegou e os levou para o mar. Esta foi a primeira e mais provável teoria, e foi assim que Mulread anotou em seu relatório oficial ao escritório do Farol do Norte. Mas esta explicação não convenceu a todos, isso porque nenhum dos corpos foi encontrado e também porque um dos homens saiu do farol sem levar o casaco, principalmente porque eles não podiam deixar o farol ao mesmo tempo. Por isso, alguns acharam que algo terrível aconteceu para que todos saíssem correndo. Por fim, esta teoria de os homens terem sido levados por uma onda não condizia com a experiência que os 3 homens tinham em lidar com as intempéries do mar. Outros teóricos acreditam que os guardiões saíram correndo devido a algum tipo de assombração que apareceu para eles. Os homens devem ter saído correndo desesperados e foram pegos por uma onda na encosta. Uma das teorias mais fantásticas sobre o caso é a de que eles teriam sido vítimas de abdução alienígena, ou até mesmo terem sido sugados para outra dimensão. Tais teorias se apoiam na suposta tempestade que foi registrada no Diário do Farol, que poderia ter sido confundida com alguma outra espécie de fenômeno que era desconhecido pelos homens de Ellen Moore. Embora todas essas teorias levassem em consideração algum feito natural ou sobrenatural que assolou a ilha e arrebatou os homens dela, nenhuma dessas teorias explicava as condições climáticas da época. Registros apontam de forma irrefutável que durante os dias registrados no diário, o mar estava calmo. Eles tinham certeza disso, pois o farol de Ellen Moore podia ser visto da ilha vizinha de Lewis, e qualquer mau tempo o teria obscurecido de vista. Nas décadas seguintes, os guardiões do farol subsequentes de Ellen Moore relataram estranhas vozes ao vento, chamando os nomes dos 3 homens desaparecidos. As teorias sobre o desaparecimento continuaram a variar com os anos, de invasores estrangeiros capturando os homens até fantasmas do mar que os levaram para o além. Qualquer que tenha sido o motivo de seu desaparecimento, alguma coisa ou alguém arrebatou esses 3 homens da ilha de Ellen Moore naquele dia de inverno há quase 120 anos atrás.
você? O que acha que aconteceu com os faroleiros da ilha de Ellen Moore? Teria sido uma tempestade o que os carregou para o mar? Ou tudo isso teria uma explicação sobrenatural? Muito obrigado a todos e a todas pelo carinho e audiência e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.